volta só para bens materiais, que só negocia a Deus, aí Deus se vira de costas, né? E deixa eles viverem a vida mundana como vivem. Então o problema todo é viver a vida do mundo, a vida mundana, só mundana. Eu quero que vocês entendam bem, né? Eu sempre repriso isso aqui, né? Eu sempre enalteço, né, que a questão assim, ó, nós podemos ser normais, nós somos seres normais, não somos? Né? E pode parecer que não, né? Às vezes, né? Mas nós somos seres normais. Então, eu digo assim, então nós podemos, sabe, viver a vida como seres humanos, sexo, a alimentação, passeios, divertimentos, tudo isso é permitido, desde que a gente não exagere. O problema todo é a gente exagerar em tudo aqui, exagerar ali, então o exagero que gera o desequilíbrio. Sempre o exagero gerou, né? É assim que funciona. Então, a gente pode viver a vida normal, ser humano, né? Que faz parte, né? A sexualidade faz parte do ser humano, né? E a vivência, a gente pode tomar um avião ali, sabe? E dar um pulinho lá não sei aonde, no Rio de Janeiro, na Europa, não é pecado, nada disso. Agora, o que é errado é a gente viver como se fôssemos meros carne e osso. O que é errado é a gente viver assim, tá, eu como, eu bebo, eu durmo, eu vou lá, faço isso, faço aquilo, sabe? E amanhã é outro dia, eu continuo de novo. Sigo assim. Isso é que é errado. E não lembro que eu sou fruto de uma árvore que me dá condições de me fazer crescer, né? Como uma árvore, né, que dá seus frutos e que alimenta aquele fruto. E muita gente se afasta da árvore. Se afasta da árvore e o que acontece quando se afasta da árvore? Aí a frutinha fica mirradinha, fica, né? A frutinha não cresce, a frutinha não desenvolve, fica mirradinha. Então, nós vivemos assim aqui na Terra, em geral. Vivemos distanciados de Deus, né? A grande maioria tem vivido, né? Porque tem uns que acham acreditam que não precisam dele, do Criador. Mas nós, como uma fruta, né, de uma árvore, precisamos dele. Né, para a gente poder seguir aquilo que está dizendo, seguir a vida, entendendo, fazendo coisas boas, coisas, né, importantes, ligadas a ele, até que a gente se desenvolva bem. Né, se a fruta se desliga do pé, né, da árvore, o que acontece? Né? Ela murcha, ela não se desenvolve. Então é isso que acontece com o ser humano em geral aqui na Terra. Né? Iludido com as coisas do mundo, aí então a pessoa engana os outros, passa a perna nos outros, né? Rouba, assassina, né? E anda por aí, e curte a vida. Todo mundo curte a vida. Mas de repente, leva um encontrão, né? Porque o próprio mundo se encarrega de nos dar, sabe, a vida, né? As forças superiores da vida se encarregam de nos dar, sabe, passar o pé em nós para que a gente aprenda alguma coisa importante. Então, quando nós vemos no Evangelho, lá na história da humanidade, notadamente lá na Palestina, né, nós tivemos situações de pessoas que entenderam, que buscaram, né, aquilo que nós falamos aquele outro dia aqui, né, buscai e achareis. Então as pessoas tinham dificuldades, assim como nós todos temos. Que todos nós, como diz o Espírito Público, né, todos nós estamos num transatlântico, viajando, né? E aí lá pelas tantas, como todo barco afunda, sabe, aqueles que não sabem nadar vão por beleléu, né? O Espírito Público faz essa figura da gente estar vivendo a vida, enganado, iludido pelas coisas do mundo. Nós estamos num transatlântico,
vivendo. Aí de repente vai a pique. Que nem o Titanic. E acontece que quem não sabe nadar, né, vai lá. E é assim que funciona. Então na história da humanidade nós vemos esses exemplos, né, os evangelhos ali trazem ali alguma coisa, né, de criaturas, como por exemplo, aquela moça que tinha aquele fluxo sanguíneo, aquela menstruação, né? Ela tinha aquela menstruação há 12 anos sem parar. 12 anos, né? O termo é hemorroísta. Né? Então, essa moça estava 12 anos menstruando sem parar. Ela estava anêmica já e tinha ido a todos os médicos lá da região que ela morava, em Cesareia de Filipe, né, lá na Decápolis, e procurava em tudo que era lugar e perdeu tudo que ela tinha na vida de bens materiais, perdeu gastando com médicos. Mais ou menos o que hoje se faz por aqui também, né? Então, e aí se aproveitavam, lógico, né? Mais ou menos o que se fazem hoje em dia também. Né? Se aproveitam das pessoas para tirar o dinheiro. E essa moça não se curava. E ela buscando, se mudou de Cesareia de Filipe, foi morar em Cafarnaum. E lá ela ouviu falar que tinha um profeta que curava cegos, dava vista a cegos, curava leprosos, né? Curava aleijados. Aí ela, poxa vida, então o cara é demais. Esse cara é demais. E ela ficou aguardando, mas ela só que tinha um problema do preconceito da época. Naquela época tinha aquele preconceito enorme. A mulher sempre tinha sido, né? Não vou dizer sempre foi, porque agora já mudou um pouquinho. Mas a mulher sempre foi um ser inferior. Você sabe por quê, né? A mulher é um ser inferior. Foi o culpado é o Adão e a Eva. Que o Adão e a Eva, pois que hoje eu vou contar para vocês, hoje vocês vão saber o grande motivo. Então, como o Adão era um cara mais ou menos assim, né? Um físico normal, aí Deus foi e tirou uma costela do Adão para fazer a mulher. Por isso que a mulher era um ser inferior. Imagina, né? Ela saiu de uma costela do Adão. E eles acreditavam nisso, né? E tem gente que acredita nisso até hoje. Quem é espírita já viu diferente isso aí é uma fantasia. Né? Baita fantasia. Imagina, né? Se Deus fosse falar, fez o homem e a mulher, fez o Adão e depois fez a Eva. Primeiro, pegou, puxou uma costela, por isso que eu sempre tenho uma dor, mas até hoje. Então vejam só que fantasia, né? Então, por isso que tem coisas na Bíblia que a gente tem que olhar com outros olhos. Sabe? Tem que olhar para a Bíblia assim com outros olhos, não pode acreditar naquilo tudo que está ali, né? Tem muita coisa que não dá, não passa aqui. Então, mas na verdade, a mulher, então por causa de toda essa fantasia de vários séculos, né, e milênios, a mulher era tratada como um ser inferior. Então, se a mulher tivesse menstruado, se ela se sentasse nesse banco, ela contaminava o banco. Né? Então, e assim vai, tem uma lista assim, desse tamanho, se você olhar lá no Deuteronômio, lá, né, no Levítico, lá na Bíblia, vocês vão olhar uma série de absurdos que tem, né, porque tratando, no caso, o sexo feminino como um ser inferior. E as mulheres até hoje, em certos lugares, não podem, lá nas sinagogas, naquele tempo lá, também a mulher não podia sentar aqui, ó. A mulher tinha que ficar lá no cantinho, lá no outro cantinho, e só os homens na parte principal. Então, assim, tinha uma série de coisas, uma série de bobagens, bobagem para nós hoje, 2012, né, século XXI, né, que agora a gente está mais acordado, graças a Deus, né, estamos vivendo essa época lá.
Então, mas naquela época a Verônica, o nome dessa mulher, estava 12 anos menstruada sem parar. Ela tinha medo, tinha vergonha, tinha receio, ela, sabe, de pedir alguma coisa, né? Ela se submeteu a exorcismos, ela se submeteu a tratamentos dolorosos, demorados, tudo mais, né, para tratar daquilo, mas ela não conseguiu, né? Ela não conseguiu, mas então ela tinha esperança que Jesus, esse profeta maravilhoso, iria curá-la. Então, ela estava lá na cidade e viu aquela multidão, ela entrou no meio da multidão e foi indo no meio da multidão, e ela sabia que se ela tocasse, ela tinha aquela certeza, aquela convicção, isso é fé, convicção, de que se ela tocasse na roupa dele, ela curar-se-ia. E foi o que aconteceu. E Jesus, como é um cara elevadíssimo, né? Então Jesus disse, quem me tocou? Aí o Pedro disse, mas como, Senhor? Que eu vou saber quem te tocou? Tem tanta gente nos apertando aqui, como é que eu vou saber quem te tocou? O Pedro era bem grosso, né? E aí aí Jesus disse, alguém me tocou, porque eu senti que saiu um poder de mim. Olha, quando o cara é superior é outra coisa, né? E aí daí de repente assim a mulher, quando ela tocou a roupa dele, assim, o fluxo parou, as dores que ela tinha também, hemorroidais, também pararam. Quer dizer que ela não sofria pouco, né? Parou, então ela se ajoelhou, né, e disse que tinha sido ela, que estava sofrendo muito, né, e que ela só via nele, né, a oportunidade de se curar. Então, daí ele disse para ela, né, a tua fé te salvou, te curou, pode ir em paz. Então veja só, então assim, é a situação, né, de que da pessoa tendo a convicção, sabendo. Então a gente adquire isso lógico, com a vivência, com o tempo, né, e a confiança de que, né, esses poderes superiores estão aí para nos ajudar. Estão aí para nos ajudar. Agora, eles não podem fazer nada, os espíritos superiores, nem muito menos Deus, né, o ser superior. Eles não podem fazer nada se nós estamos distanciados deles. Nós vivemos nossa vida, como eu estava dizendo aqui no início, né, distantes, curtindo o mundo.